Então tá. Vamos. Dia 31 de outubro, só o André não pode responder. Nós comemoramos alguma coisa, quem lembra? Como? Boa, mano. Tá certo, né, André? Dia 31 é Halloween. Depende da cultura, né? Que abre esse negócio. Desculpa, mano, eu nem tinha lembrado do Halloween, fez eu lembrar, é verdade? Halloween. Não, a gente lembra. Isso aqui lembra o quê? Reforma. Dia 31, quantos anos André faz a reforma? 1517? 1516? Por aí. Não deu 500 anos? Vai dar ainda, né? Vai dar 500 anos, né? Não deu? Então tá quase lá. Então tá quase com 500 anos. 492, 3, alguma coisa assim, né? Acho que foi 491, não sei quando. Então, gente, nós comemoramos a reforma protestante. Eu procurei na internet alguém que pudesse falar sobre reforma, tem bastante gente, mas que fosse uma coisa não tão incisiva. Eu encontrei um camarada bom, né, um camarada bom pra você filtrar bastante coisa. O André adora ele. O nome dele é Caio Fábio. Ele foi um cara influente, foi um dos 20 homens mais influentes na década de 90, 94, década de 90 ali. Ele foi um dos 20 homens mais influentes do mundo, ele foi considerado. O Caio Fábio tem os seus, como nós. Tudo bom? Boa noite, boa noite. Tem o seu lado ruim, tem o seu lado bom. Mas eu ainda, particularmente, isso eu falo particularmente, o Ed René é um cara esclarecedor, extremamente esclarecedor, é uma referência no ministério da minha vida. O Augusto Nicodemos é um cara extremamente acadêmico, é uma referência na área acadêmica, literalmente. Mas assim, de clareza de pensamento, de didática, de exposição de pensamento, eu ainda não encontrei alguém igual o Caio Fábio. Ele tem as suas dores, tem os seus rancores. Você vai ver, você não vai ver nesse vídeo porque nesse vídeo ele está bem live. Mas se você acompanhar ele no VV, que é um programa dele ao vivo, online, tem praticamente todos os dias, vai bastante pessoas vão lá no programa dele, para ser entrevistado, e ele pergunta. Ele é um cara assim que gera muitas críticas por parte de cristãos e por parte de não cristãos. Mas o que nós não podemos descartar de maneira nenhuma é a sua influência no pensamento, algumas posições acerca do Evangelho. Eu acho que ele tem uma posição muito legal acerca do Evangelho, a leitura da Bíblia partindo do Evangelho, partindo de Jesus, eu acho bem legal. Obviamente que ele começa a excluir, quando ele inclui somente Jesus na interpretação como chave hermenêutica de toda a palavra de Deus, ele exclui alguns conceitos paulinos, alguns conceitos joaninos, ele bate atenção somente a Jesus Cristo e aos Evangelhos. Ele está errado por totalizar, ou seja, por fechar isso de uma maneira, poxa, não, os escritos de Paulo não têm tanta importância, enfim. Ele não fala isso, mas ele deixa aparecer bastante. Mas o Caio Fábio ele é bem esclarecedor. E ele nesse vídeo ele vai falar sobre... Porque como nós antes de entrar na aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a reforma, quer dizer, quase nada sobre a reforma. Como a reforma vai fazer aniversário. A grande questão hoje, desde que eu entrei no curso de teologia, não lembro, acho que foi 2004, 2005, acho que foi isso, 2005 se não me engano. Sei que 2009, 2010, 2005. Muito se escuta falar no meio acadêmico de uma nova reforma, né? Nós precisamos de uma reforma na igreja. E por tabela, algumas igrejas está acontecendo algumas reformas de algumas igrejas. Mas em que sentido? Eles mudam algumas coisinhas e tal, mas assim, o clamor de todos, por causa disso aqui, por causa desse movimento aqui, neopentecostais, por causa desse movimento aqui e a introdução de alguns artefatos dito religiosos no seio da liturgia cristã, algumas maneiras de fazer a leitura do Evangelho de maneira errada,
alguma maneira de compreender até o Antigo Testamento de uma maneira totalmente deturpada. Então, o clamor por uma reforma, desde que isso começou, ele vive dentro do seio da igreja e principalmente do seio acadêmico. Pô, nós precisamos de reforma, precisamos de uma reforma, precisamos de uma reforma. Ou seja, precisamos mudar os conceitos, precisamos de uma igreja nova, precisamos de ideias que possam se voltar mais para o Evangelho. Porque a ideia central da reforma, a ideia central de Lutero não era sair da igreja católica, mas era reformar a igreja católica. Por isso o nome, reforma. E depois a contra-reforma que a igreja católica preparou. Então, o intuito de Lutero nunca foi fundar o luteranismo, nunca foi fundar o protestantismo. Até porque, se vocês forem ler a história, depois que Lutero se desligou da igreja católica, os luteranos passaram a agir até de modo pior com as pessoas que não queriam aceitar o luteranismo. Eles matavam, literalmente. E existem histórias de Calvino, o próprio Calvino, né, que olha, quanto a esses hereges que não passam para o nosso protestante, contra esses hereges que não passam para o nosso lado, que mande matá-los. E realmente aconteceu. Então isso só demonstra que o partidarismo, luteranismo, calvinismo, pentecostais, enfim, quando você vive o partidarismo e não vive Deus, você é capaz de cometer várias loucuras, em nome de Deus. E o pior que é isso, em nome de Deus. Foi o caso daquele cidadão que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, lá, que ele falou que o homem bom, já falei isso, o homem bom produz obras boas, o homem mau produz obras más. Para que um homem bom produza boas obras, só em nome da religião. Não em nome de Deus, mas em nome da religião. Então, poxa, mas por que uma reforma? Será que nós precisamos mesmo de uma reforma? Aí o Caio Fábio ele responde de forma bem legal. Será que nós precisamos de reforma? Todo mundo está clamando por reforma, mas será que é uma reforma que nós estamos precisando mesmo? Será que nós precisamos voltar aos conceitos que Lutero tanto apregoou e que Calvino também, porque são 4 solas e o Calvino é do calvinismo, tem 5, né? As 4 solas tão importantes. Gente, eu vi nós temos católicos no nosso meio, não? Católicos, espíritas, católica. Eu vi para nós, seria legal assim a gente ver, mas eu tenho que ver se eu consigo baixar esse vídeo. A ideia do catolicismo acerca da escritura. Eu vi um padre falando do padre Paulo Ricardo, se eu não me engano. Então, o sola escritura, sola gratia, sola solos. E o quinto aqui que daí vem Calvino, tá, então, no que se pautou a reforma protestante? Vocês já ouviram falar disso aqui? Já ouviram falar? Todos já ouviram falar? A reforma protestante, ela se atualizou disso aqui. A reforma protestante. Ela teve como base, ela partiu Lutero resumiu, vamos dizer assim, toda a sua interpretação, toda a sua visão escriturística da Bíblia nesses 4 solas, que é somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo. Ou seja, qual é a nossa conduta, qual é a nossa base de conduta de fé e de vida? Somente a Escritura. Por quê? Em contradição com a tradição. No catolicismo, a nossa maneira católica, a tradição ela fala tão alta, ou às vezes até mais alto que a Sagrada Escritura. Então, não, a Sagrada Escritura diz isso, mas o que diz a tradição da nossa igreja? E eles fazem esse comparativo. Lutero, ele rompeu com isso. Então ele falou, não, nunca uma tradição humana ou oral, ou seja, qualquer tradição que for, ela pode falar mais alto que a Escritura. Porque a Escritura foi nos dada como uma palavra de fidelidade de Deus para que nós pudéssemos nos abalizar por ela e viver com Deus
para Deus na sociedade, em toda a sociedade, mediante ela. Então a nossa regra de conduta e de fé vem da Escritura. Se a minha tradição ela bate de frente com a Escritura, o que eu abandono? A tradição, porque a Escritura fala mais alto. Então Lutero partiu desse princípio. Somente a graça. Por quê? Era um momento onde a igreja apregoava a salvação de almas mediante o pagamento de indulgências. Ou seja, você já viu o filme Lutero, com certeza. Quando... Tá enxergando? Tá enxergando lá, terceiro? Sola Fide. F-I-D. Já vou chegar lá. Aí, Lutero olhando isso, ele foi dar uma volta em Roma, ele viu e ficou assim, poxa, mas será que está certo isso? Você, o seu parente que está morto, você... Aqui, deposite aqui a moeda, aqui, quando a moeda tocar no fundo do gasofilácio, essa alma vai ser recuperada lá do inferno e tal, enfim. Era vendido, gente, isso aqui não é brincadeira, era vendido literalmente terreno no céu, com documentação e tudo. Então Lutero foi vendo isso e falando, poxa, tem alguma coisa errada. Então surgiu o conceito de sola gratia, que está em Efésios capítulo 2, versículo 8. Vocês são salvos mediante a fé, mediante a graça, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação para Lutero era mediante a graça de Deus, ou seja, era um favor imerecido, era algo que nós não merecemos, mas que Deus nos presenteou. E que não há nada que nós possamos fazer, nem dinheiro, nem qualquer atitude, nem qualquer obra do ser humano. Depois toca em Romanos capítulo 7 para mim, faz favor, André, no finalzinho, nenhuma obra humana é capaz de chamar a atenção de Deus ou fazer com que o ser humano seja redimido. É aquele caso, eu faço uma coisa ruim, amanhã eu vou lá e faço uma coisa boa para cobrir aquela maldade minha de ontem. Não existe isso diante das Escrituras e diante de Deus. Porque não há nada que possa aplacar, não há nenhuma obra que eu e você possamos produzir que possa aplacar a ira de Deus. Entendeu? A justiça de Deus. Somente o próprio Deus pode aplacar a própria justiça, por isso que ele enviou Jesus. Então nós somos salvos não por obras, nós não compramos as coisas de Deus, o terreno do céu, a salvação, nós recebemos de graça. Tudo bom, mano? Fica à vontade. Sola Fide, mesma coisa, é somente pela fé que eu me relaciono com Deus. Ou seja, não é por nenhuma obra, não é por nenhuma troca de favor, não é por nenhuma promessa que eu me relaciono com Deus, mas é pela fé. É pela fé que eu me aproximo de Deus e acredito que Ele é galardoador. Então, isso é escrituríssimo. Então, Lutero partiu disso. E aí vem Lutero também, com daí ele bate forte mesmo, que somente Cristo. Somente Cristo. Se eu não me engano, é o Valdir Stellneiger, se eu não me engano, que ele diz que todas essas solas aqui, elas convergem para essa última. E ele dá perfeitamente. É um livro bem pequenininho de teologia, mas excelente, eu não lembro do nome, é Valdir Stellneiger o nome do autor, ele é luterano. Ele fala que todos os solas se convergem para Cristo, porque é Cristo que nos deu a Escritura, é Cristo, é mediante Cristo que a graça vem, é mediante Cristo que a fé vem. Então tudo subsiste por Cristo. Então Lutero está dizendo assim, olha, não existe doutrina, não existe tradição humana, não existe uso, não existe costume, não existe obra boa, não existe qualquer atitude honrosa que possa te levar a Deus, a não ser por Cristo. Solos Cristo, somente Cristo. Aí Calvino, se eu não me engano ele era bem, nosso irmão aqui é calvinista, né? Ele veio com o último, Soli Deo Glória, que é a última sola, que é somente a Deus a glória, que cabe naquela nossa primeira aula. Por que nós vivemos? Para glorificar o nome de Deus. Por quê? Porque tudo que nós fazemos é para a glória dele. Quer comamos, quer bebemos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória dele. Gente, não, mas deixa aberto, depois eu já te chamo. Gente, isso aqui é isso aqui, tá? Isso aqui. Se você for estudar a fundo, você vai ver que isso aqui Deixa eu até diminuir aqui.
mas nem a ponta. A gente parte dali. Depois, aí você vai ver pessoas escrevendo, tem muitos ainda, tu vê muito na internet, muitos artigos assim, porque a pessoa quando se torna partidarista, por exemplo, de Calvino, como ela às vezes esquece um pouco de Deus, tô brincando, né? Mas esquece um pouco da verdade do Evangelho, ela passa a defender mais o calvinismo do que o próprio Evangelho. E às vezes existem coisas que estão na internet que Calvino nunca quis escrever e que a galera defende. Como o luteranismo. Existem coisas dentro do luteranismo que Lutero nunca teve intenção, mas que depois se tornou, sabe, assim, parece que ele falou uma coisa assim, daí Lutero está lá no caixão dele, aí ele escuta os luteranos, é um exemplo, não estou falando que é isso, mas é um exemplo. Os luteranos falando outra coisa acerca do que ele falou dele, pensa assim, meu Deus, entenderam tudo errado. Mas, mais ou menos assim, tem gente assim, tá? É a mesma coisa que eu falo algo aqui, às vezes a pessoa interpreta errado e passa para frente errado. Daí é a síndrome do papagaio, vai passando sem... Esse símbolo aqui, se eu não me engano, tem mais um S, tá? Se eu não me engano. Então, vamos lá para... Parabéns a Lutero, né? Nós somos obra, frutos de Lutero. Claro que aqui está Lutero, daí depois veio aqui, aí abriu outra, aí abriu outra, abriu outra, abriu outra, abriu outra, abriu outra, abriu outra, abriu outra. Aí nós somos a Resgate daqui. E aí, sabe? Nós somos vertentes do protestantismo, ou seja, nós estamos aqui por causa de Lutero, mas teve várias ramificações para que chegássemos até a Resgate, correto? Passamos por tal igreja, chegamos por tal igreja, e chegamos aqui. Graças a Lutero. Então o trabalho dele está dando fruto. Obviamente, como eu já tive essa experiência, já tive uma experiência agradável e desagradável ao mesmo tempo. Por quê? Porque uma vez eu encontrei um padre, o padre Renato, ele é bem conhecido na cidade, muito querido, muito gente boa, ele é bem amigo da família da minha esposa. E ele é um camarada extremamente inteligente, mais inteligente. 4, 5 línguas, se não me engano, estudou no Vaticano, então ele teve acesso a... E nós estávamos debatendo sobre a reforma, e ele explicou a reforma não pela ótica religiosa que nós, muitas das vezes, só estudamos. Não, foi a libertação, né, do povo cristão, da idolatria, enfim, essas coisas. Mas ele estuda pela ótica política. Então, a Igreja Católica que mandava, tá, em tudo, em todos os reis, e existiam alguns reis que não queriam mais se reportar ao Papa. E encontraram no Lutero um camarada bom, pô, peraí, ele está achando lá, vamos patrocinar. E muitos patrocinaram ele para que aí Lutero, através da reforma protestante, desvinculasse esses reis, alguns reis, do papado. Então os reis agora eram donos da própria terra, eles faziam o que queriam, as próprias leis, entendeu? Então, com certeza, tem muito a ver isso, tem muito a ver, com certeza. Mas, como o próprio Lutero diz, por trás disso tudo, existe o Deus abscôndido, o Deus escondido, o Deus que age nas causas humanas sem que eu e você percebamos. Ou seja, ele está agindo, está fazendo a vontade soberana dele, e nós achando que estamos abafando, mas é Deus que está. Aí tem que ter um certo cuidado, porque se a gente exagerar nessa manipulação de Deus, nós viramos marionetes. E essa é a maior briga que tem entre os arminianos, né, e os calvinistas. Porque, poxa, como nós somos marionetes? Se Deus determinou tudo, nós somos marionetes. Enfim, é aquele caso. Enfim, então parabéns para Lutero, porque também ele deixou isso aqui que é muito importante para nós. Depois nós vamos ver o vídeo. Muito importante para nós. Por quê? Porque isso aqui é antropologia. Simu iustus et peccator. É um conceito formidável. Por quê? Lê lá. Se eu não me engano é o final, a parte lá que Paulo fala, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, tal. Antes do capítulo 8, ali, finalzinho do 7. É o 7, versículo 16. Perdão. 15. Vai lá, André, faz favor. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faço, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim,
isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faço, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está dentro de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei de Deus. Nossa, olha só, o ser humano ele é bom e é ruim. Ah, calma, desculpa. Dá para entender? Simultâneo. Não tem? Não. Tem certeza? Oh, não tem. É só na própria oxítona. Oh, meu Deus do céu! Então, simultaneamente justo e pecador. Simultaneamente tem, mas simultaneamente não. Simultaneamente não tem. Obrigado. Obrigado mesmo. Então, o Lutero ele chegou a essa conclusão. Nós somos seres bons, mas nós somos seres maus. E como pode um ser bom viver dentro do ser mau e um ser mau viver dentro do ser bom? Simples. É o caso do Adão. Nós nascemos nessa terra com a nossa identidade terrena. Nós temos um CPF, um RG, enfim, nós temos as nossas características pessoais, as nossas pessoalidades. Contudo, deturpado da glória de Deus. Nós estamos separados da glória de Deus. Contudo, quando imersos em Cristo, o velho Adão dá lugar a uma nova pessoa. Mas o velho Adão ele não sai de cena. Ele não vai embora. Ele não abandona, ele não deixa. Segundo Breckmeyer, essa nova criatura, que seria Cristo dentro de nós, ele está em ferrenha luta com o velho Adão que já vivia dentro de nós. Tá? Então, enquanto esse novo homem, mediante a graça, não por obra do homem, não por vontade própria, porque você não se inclina para as coisas de Deus porque você acha Deus legal, ou porque você, poxa, acho uma ideia legal Deus, a existência de Deus, maravilha, pô, eu vou começar a orar, rezar, sei lá. Você não faz isso por vontade própria, porque quando você faz isso por vontade própria, por mais que tenha boa vontade nessa sua vontade própria de buscar a Deus, há maldade, porque você é um ser mau, porque você busca Deus não para a glória de Deus, você busca Deus para você. Você busca Deus com a intuição de que Ele atenda às suas necessidades e os seus fardos. E o pior é que Ele, teoricamente, elimine os seus inimigos e as suas dificuldades. Quando você se aproxima de Deus por vontade própria, nós criamos esse Deus. Esse Deus que, poxa, você já não vê aquelas pessoas que, camarada, é um tribulado, mente, meu Deus, é um enrolado na vida, mas vive lá. Oh Deus, pô, Deus precisa me abençoar, Deus precisa eliminar as coisas da minha frente. Então, essa pessoa, esse eu e esse você, quando nós nos inclinamos sem o respaldo do Espírito Santo, sem a iluminação do Espírito Santo, nós criamos uma ideia errônea de Deus. De que Deus, Ele é um ser superior, um ser que deve ser adorado, mas que ao mesmo tempo, enquanto eu adoro, eu mereço
alguma retribuição por eu estar adorando Ele, por eu estar presenteando Ele com a minha adoração ou com o meu afeto por Ele. Esse é o Adão que se inclina, tá? Quando nós temos essa ideia. Mas a partir do momento que nós somos imersos em Cristo, nós passamos a nos aproximar de Deus, não com essa intuição de que Deus ele tem a obrigatoriedade de me abençoar, porque não. Nós nos inclinamos para Deus porque nós entendemos que dele nós viemos, por Ele nós sobrevivemos, e por Ele e para Ele nós vamos sobreviver sempre e vamos estar com Ele. Então a nossa cosmovisão ela é alterada bruscamente, mas isso não vai impedir de maneira alguma de você se inclinar para esse lado aqui. Vamos fazer um tipo de um devocional? Esse ano, quantas vezes você já reclamou com Deus? Puxa Deus, você é tão fiel, estou dando dízimo certinho, vendo na igreja todo domingo, estou rezando, estou orando antes da alimentação, viu, eu estou sendo tão bonzinho, eu me abri uma porta esse ano. Aí tu vê que essa inclinação maldita, que é maldita mesmo, ela está ainda dentro de nós. Quando nós fazemos o bem a uma pessoa e depois outra pessoa nos faz o mal, nós automaticamente lembramos a Deus da seguinte maneira: poxa Deus, eu estou sendo tão bom com as pessoas e é isso que eu mereço? É isso que tu está me dando? Então nós temos essa inclinação ainda dentro de nós. Eu não vou dizer que não tem, porque tem, e tem bastante. Alguns não tem um pouquinho mais camuflado. Como diz o Brennan Manning, o impostor é tão vivo, que vive dentro da pessoa, é tão vivo, é um impostor que vive dentro de mim, ele é tão forte que ele consegue mascarar de maneira perfeita. Mas isso é uma verdade. Então, mas a partir do momento que quando nós aceitamos a Cristo, essa nossa identidade em Cristo, ela passa a entender Deus não como um supridor, não como um ser que está ali para aplacar as minhas carências, as minhas necessidades. Não. Mas como Ele é tudo. E que eu me aproximo de Deus não com o intuito de ser retribuído, mas eu me aproximo de Deus com o intuito de me relacionar com Deus, de ter mais afeto com Deus e conhecer mais a Deus. Mas lembre-se, o Adão sempre vai estar junto. Por quê? Porque nós somos simultaneamente sem um acento, justo e pecador. É algo antagônico, né? Não é que alguém pode ser ao mesmo tempo justo e pecador, né? Talvez a sociedade vai dizer o contrário. Não, cara, ou tu é justo ou tu é pecador, cara. Ou tá na igreja, ou tá certinho, tu não é. A sociedade, na verdade, cobra isso de nós, no sentido assim, poxa, mas tu não é crente, cara. Isso, exatamente. Mas aí a resposta, sim, mas eu tô lá, fico lá no hospital, eu estou em né? Só que o problema é que esse é um fruto que nós estamos colhendo agora de anos anteriores, porque os crentes se colocaram num patamar tão fora do comum. Não, nós somos santos, vocês são tudo pro inferno. Olha o jeito que eu vivo, olha o jeito que vocês vivem. Só que daí, com o passar dos anos, os crentes foram vendo, exatamente, foram vendo que não eram tão super-homens e tão poderosos como eles achavam que eram anos atrás. Então as pessoas que passaram por isso, e como é uma tradição, estão vendo hoje assim, poxa, né, o pastor é pego, não sei o quê, o político o político que vira pastor, o pastor que vira político é pego em desvio lá, poxa, mas ele não é crente, não é temente a Deus. Pois é, mas aí não dá tempo de você comprar um programa na TV, um horário nobre lá no jornal. William Bonner, dá licença, eu quero explicar primeiro para vocês o que é simultaneamente justos e pecadores. Sabe, não tem como. Então, nós carregamos esse fardo, vamos carregar sempre. Podemos servir a dois senhores. Sim, Jesus. Aí está falando de mamon, né? De dinheiro, né? Aí é complicado. Porque o que é a servidão ali? O que é o contexto de servidão? A servidão é em que você dedica a sua energia, né? Isso. Onde você vai conseguir
comprar Deus com dinheiro, né? Adorar a Deus através do meu dinheiro, ou através de qualquer outra coisa. O contexto ali, mano, é de dinheiro. Se você for interpretar aquela passagem, aquela perícope, você tem que interpretar como dinheiro, que Jesus fala mesmo. Não dá para servir do dinheiro, é um mamon, né? Ele fala de dinheiro. Mas daí dá para nós termos uma interpretação alegórica, né? Uma exegese, a gente incluir um sentido nesse texto de maneira sadia, como outras coisas que podem ocupar, né, o lugar de Deus, né? Um ídolo que a gente cria. Então, você estava falando alguma coisa, né? Então é assim, e Paulo experimentou isso. Ele fala, poxa, o bem que eu quero fazer, isso eu não tenho conseguido fazer. Paulo, gente, não era eu, não é você, é Paulo. E o mal que eu não quero fazer, isso eu tenho feito. Então ele está nessa luta, ele também sofreu essa luta entre a justiça e o pecado. E por mais que nós façamos o bem, se nós não... aquela questão daquela pessoa, poxa, irmão, mas ele é tão bonzinho, ele não fala palavrão, ele lava a mão antes de comer, ele é amigo de todo mundo, ele limpa a casa, ele limpa o tapete, ele é um camarada meu, ele só falta ser crente, sabe? Eu conheço bastante gente assim, né? Ele só falta ser crente, mas não, a obra dele, qualquer tipo de obra que ele possa produzir, por mais bondosa que seja, lá vai estar a sua marca de pecador, e aquela obra de nada vale para Deus. Esse é um exemplo disso, do que ele falou de servir a dois senhores, né? Porque assim, ele sempre está servindo a ele mesmo, com base em princípios que a sociedade também divulga. Isso. Correto, né? Mas na hora que chega dele, não, a minha vida não vai mais ser voltada para mim, mas vai ser para Deus ou para aí se não me beneficia, eu não vou seguir. Exatamente, você vai me limitar, se eu vou ter regras. Porque a pessoa que é boazinha, ela é boazinha, beleza? Mas ela vive para si. Ela vive de si para si. E isso não está restrito, isso não vai estar restrito só às pessoas que não conhecem a Cristo. Tá? Isso está, meu Deus, isso está inerente a todo ser humano. Ou seja, aqueles que estão imersos na realidade de Cristo e aqueles que não estão, ou seja, de viver para si. Com base no seu próprio benefício. Mesmo que de forma que não apareça, que não aparenta, quando eu faço uma obra, quando eu faço um bem, já pensando em alguma coisa que possa me retribuir, já é uma coisa a se pensar. Já é uma coisa que nós devemos... Então, é por isso que entra aquela questão importante que o Ed René, naquele artigo que nós lemos dele, que eu trouxe para cá para nós lermos, que ele diz que Deus ele não é um solucionador de problemas. Deus ele não é um solucionador de problemas. Por mais que nós vemos Deus resolvendo algumas coisas na Bíblia, esse não é o principal fator. Deus não é um botão, ou seja, é um painel com, vamos dizer lá, vários botões, e que no momento que eu estiver triste, eu vou apertar o botão da tristeza, e ele vai me dar alegria. No momento que eu tiver um problema financeiro, eu vou lá, botão financeiro. Pronto, Deus ele não funciona dessa maneira. Deus ele não é um mecanismo. Por quê? Porque ele é Deus. E isso é uma das prerrogativas de um verdadeiro Deus. Ele não está ao nosso domínio, a nossa condição de domínio. Quando eu tenho domínio sobre um Deus, já passa a não ser mais um Deus. Isso Rubem Alves escreve muito bem sobre isso. Ele deixa de ser Deus para se tornar ídolo. Porque o ídolo nós damos forma. Nós colocamos a cor que nós queremos no cabelo do ídolo, a roupa que nós queremos, aonde nós vamos colocar o ídolo nós damos forma de Deus, não. Eu lembro de Paulo. Qual a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus? Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele viesse restituir? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11, 33 ou 36. Isso, né? É a doxologia, é um canto de Paulo. Então, quão inescrutáveis são os seus caminhos? Falando de caminho de Deus, John Piper fala sobre isso ainda.
ele fala que não quer dizer que nós não possamos ver o caminho de Deus. Não quer dizer que, assim, quando Paulo diz assim, quão inescrutáveis são os seus caminhos, ele quer dizer assim, inescrutáveis, literalmente significa assim, eles são impenetráveis para a nossa compreensão. O bom esconde esse Deus, na verdade. Isso, ele fala assim, é como se você conhece Deus, beleza? E Deus está aqui, os caminhos de Deus estão aqui para a tua vida. Só que você não tem a capacidade de abrir esse livro. Você vê o livro, mas você não tem a capacidade de folhear esse livro, porque Deus não permite. Porque os caminhos dele são inescrutáveis para a sua vida. Isso é avalizado por várias passagens da Bíblia, o próprio Nicodemos, né, em João capítulo 3, Jesus falou, né? Isso, exatamente. Aquele que nasce do Espírito é como o vento, não sabe para onde vai nem para onde vem, tal. Enfim, então, quão inescrutáveis são os seus caminhos e quão inescrutáveis são os seus caminhos e porque dele por ele, quão insondáveis são os seus juízos. Inescrutáveis são os seus caminhos e insondáveis são os seus juízos. Ou seja, a justiça de Deus, ela é insondável para a minha e para a sua vida. Isso de maneira prática a gente vive muito isso. É aquele caso do nosso que nós criamos. É o que Blaise Pascal falou. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem em recompensa criou Deus à sua imagem e semelhança. Aí nós fazemos aquele caso que eu falei. Quando eu peco, eu imagino um Deus de amor. Eu vou para o meu quarto, eu choro, eu sei, não, Deus vai estar aí para me perdoar. Porque Deus é um Deus de misericórdia. Ele é divulgado hoje, glória a Deus. Aí o André peca, e eu não gosto muito do André, e eu falo assim, poxa, Deus é um Deus de justiça, cara. Deus é um Deus de... Aí cita até Hebreus 13, Deus é um fogo consumidor. Meu, o camarada treme. Hebreus 6? É aquele que fala da ignomínia, da vergonha? É isso. É pior. Então ele transforma o Deus de amor no Deus justiceiro para ele. Eu queria uma colocação na questão daquele do Paulo, né? No nosso livro aqui tem na página 68 tem um texto aqui. Achei muito interessante. Aqui, entretanto, a figura de linguagem empregada no texto, tá? que torna a expressão memorável. O texto refere-se a uma barbárie e hedionda prática de condenação a que era submetido o criminoso ou prisioneiro de guerra como castigo por seus crimes. Era deitado, amarrado face a face, membro a membro, com o cadáver que era o corpo fétido e putrefato. Aos poucos eles o sufocavam. A expressão do apóstolo Paulo, miserável homem que sou, ilustra o horror a que um criminoso era submetido. E assim como alguém amarrava ao cadáver, clamava desesperado, pedindo a libertação. Também a alma regenerada clama, pedindo a redenção do corpo. Assim, ele quis ilustrar com essa figura, assim, que naquela época eles faziam isso. Né? Eles eram castigados da seguinte maneira, né? Eles pegavam um corpo morto, eles eram amarrados frente a frente e eles eram deixados ali, a pessoa daquele jeito, entendeu? Então, aí essa pessoa estava ali morta, de frente para aquele cadáver, e não tinha quem pudesse tirar dali. Então, quem me livrará do corpo dessa morte, entendeu? Então ele faz uma analogia. Isso, é que nem aquele, é que nem aquele caso, o cheiro de Cristo. Nós somos o perfume de Cristo. O pessoal entende esse texto ali como se Deus chama uma coisa boa, mas só que Paulo ele utiliza uma figura de linguagem terrível, porque quando o povo romano ele invadia os outros povos, as outras cidades em torno do seu domínio, eles pegavam os heróis, amarravam nos seus carros e iam levando eles assim entre as vielas das cidades. O povo ia comemorando e era queimado incenso nos templos, e aquele cheiro, aquele perfume do incenso predominava na cidade. Então a figura de linguagem que Paulo está utilizando é que nós somos prisioneiros, fardados à ignomínia, né, à vergonha, e nós somos prisioneiros de Cristo. Então nós estamos sendo prisioneiros, mas não por um motivo bom, assim, no sentido assim, ai que lindo, ele tem um perfume de Cristo. Não, mas olha, rapaz,
Esse cara está sofrendo por causa da causa dele. Esse é o sentido do texto também de Paulo lá. Então tem várias figuras de linguagem. Aí quando Paulo fala isso, quem me livrará do corpo dessa morte, esse berro, né, parece que é um grito, meu Deus, quem me livrará? Aí o capítulo 8 ele entra de cabeça, né? Ele entra, quem nos separará para mais... Lê lá o capítulo 8:1 de Romanos. Não há condenação para quem está em Cristo. Não há para condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, poxa, eu estou vivendo com esse corpo, que é o Adão, tá? Eu estou vivendo com essa imundícia. Quem vai me livrar disso? Não tem quem me livrar, eu não tenho como me livrar. Realmente, irmão, eu tenho defeitos que eu... Gente, você tem defeitos que a gente vive com essa briga. Eu não consigo me livrar disso, eu não consigo. E é uma luta ferrenha mesmo. E você vai... Poxa, se você tentar lutar, foi o que Lutero compreendeu. Lutero, ele tinha alguns pensamentos que ele tentava se castigar por aqueles pensamentos. E se você, por exemplo, hoje, se trancar num quarto sem nada, se você excluir do mundo dessa maneira, você vai ver que você ainda continua sendo mal. Você vai pensar coisas ruins, você vai sentir raiva, vai sentir rancor, você vai querer sair daquele quarto ali para se vingar. Enfim, você vai ver que você não consegue se livrar daquela sua natureza pecadora, que é esse corpo, que é o Adão, que vive conosco. Aí Paulo berra, né? Quem vai me livrar dessa coisa? Porque eu tento fazer o bem e não faço. Aí ele tem uma condenação lá para aqueles... Ou seja, nós estamos com esse corpo grudado, fétido, fedido conosco, porque é a nossa parte ruim. E o impostor que vive dentro de nós, é um livro bem bom para nós ler, tá? Bernard Manning, o impostor que vive em mim. O impostor que vive dentro de nós, ele tenta camuflar esse corpo, esse Vitor, Adão. Entendeu? A gente tenta, não. Poxa, eu estou bem. Eu não tenho, eu não tenho defeito, não tenho falha. É uma ilusão. E Paulo, daí, quando ele fala isso, ele entra com Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, porque você é simultaneamente justo e pecador em Cristo. Porque você não deixa de ser pecador. Você se torna justificado por Cristo. Pode falar, mano. Até reforçando o que você comentou em outras aulas, né? Que a gente é corpo e espírito, né? A gente não... Isso. Só o corpo não é nada, se o espírito sem o corpo é um fantasma. Né? E aí, nesse Romanos 7:4, na tradução Almeida, revista e atualizada, fala o seguinte: quem me livrará do corpo desta morte? Na NVI fala corpo sujeito a esta morte. Por que essa questão? Né? Porque a gente pode dizer que o corpo nos leva à morte. Né? Eu estou preso nesse corpo que só faz a coisa errada, etc. Né? Mas a questão é o corpo está sujeito à morte do pecado. Mas que aí em Cristo ele não está mais sujeito. Né? E é onde entra Romanos 8. Né? Então a gente tem que enfatizar o que você falou, né? Tipo, não é o corpo que é mal. Não. Né? Mas é o ser todo. Isso, a corrupção que a gente... É aquele caso de que quando Paulo fala que a carne é má, ele não está dizendo que nossa pele, nosso osso, nosso músculo. É a sarx, aquele sentido de sarx. Soma, corpo e sarx, carne. Mas é o sentido de que todo o nosso ser é mau por causa do pecado. É como se existisse um vírus dentro da nossa vida que ele nos induzisse à prática do mal. E é uma verdade. Porque quando nós recebemos um tapa no rosto, a gente quer dar outro tapa. A gente não quer apanhar. Esse é o ser, esse é o vírus que está dentro de nós. Esse vírus que nos induz a praticarmos a maldade. E é por isso que é importante, lembrando aquela questão do Equívoco. Deus não é um solucionador de pessoas, não é um solucionador de problemas. Ele é um solucionador de pessoas. É o homem todo, né? Isso, daquele vídeo dele. Ele não veio nos dar uma vida melhor. Isso é outra ilusão. Ele não veio nos dar uma vida melhor, mas ele veio nos fazer homens e mulheres melhores. Olha que diferente. Quando nós partimos dessa ótica e entendemos que os nossos sofrimentos são para produzir em nós um caráter de Cristo, que é por isso que eu e você fomos chamados e escolhidos, Romanos capítulo 8, e não estou falando de predestinação, que ele também fala, eu não quero entrar nessa questão, que não tem ideia coisa com o André. Não. Mas Cristo foi o primogênito para que nós, mediante o poder do Espírito Santo, pudéssemos seguir esse primogênito, essa perfeição de Cristo, que não vai ser cumprida aqui. Porque só na glória onde o corruptível vai se tornar incorruptibilidade. Então,
Quando nós partimos e começamos a entender que a nossa vida, que Deus, que Cristo, que o Espírito Santo em nossas vidas, ele não está aqui para nos produzir e aplainar o nosso caminho cheio de buraco da nossa vida, mas que ele está aqui para fazer com que nós compreendamos esse caminho cheio de buraco, nossa vida muda totalmente. Eu não vou dizer que é uma coisa que você vai sair daqui, você vai chegar ali, por exemplo, vai sair do seu carro e em nome de Jesus não vai acontecer isso, vamos se prender, irmãos. Mas você vai dar ré pro seu carro sem querer, tu bate no carro e fala, meu Deus! Por que eu te sirvo, meu Deus? Estou aqui estudando teologia, olha só, fui dar ré no carro e bati, meu Deus! Sabe? Aí, poxa, talvez Deus queira mudar alguma coisa. A gente pensa dessa maneira, assim, até uma forma romântica, né? Não, tudo acontece para o nosso bem. Mas para que bem? Para viver bem, irmão. Não, para que o caráter de Cristo seja transformado na sua vida. Tanto tristeza quanto alegria. Tudo isso vai formar em você, e é para formar em você, e deveria nos formar em nós, o caráter de Cristo. E aí que entra a questão do livre-arbítrio do poder de Deus absoluto sobre a nossa vida, sobre o soberano. Porque se Ele está transformando o nosso caráter, Deus, Ele é tão querido que Ele não arromba caráter. Ele não arromba, Ele não destrói caráter. Ele não entra na vida do André e fala assim, não, agora eu vou te mudar, o André vira um santinho, um camarada super gente boa do nada, assim, não. Mas é uma questão de transformação, é o que o Lutero também, ele chama assim, porque alguns têm a visão cristã assim, ó, tá aqui, você, aí você aceita Jesus, tá? Aqui Jesus, aí a sua vida é assim agora. A sua vida é assim agora. É isso aqui, ó, não tem, irmão, não tem, é daqui para a glória. Não tem como você ser pior quando você conhece a Cristo. Mas é um grande engano. Ah, mas falando assim, irmão Vitor, não, isso é uma heresia. Vamos falar da vida então. Lutero falou que é assim a nossa vida. Aqui você... Como? Os neo. Não, e assim, ó, isso está muito incluído no pentecostalismo, tá? No pentecostalismo clássico. Tá aqui. Uma forma de crescer o rebanho. Como assim? Como assim? Eu me cuspi. Como assim, mano? Ah, tá, tu diz a questão da administração? Não, mas não é isso que eu tô falando, assim. Não, mas eu digo assim, o pastorado de uma igreja lá é diferente. Ah, tá, não, mas eu não. Eu não tô falando dessa questão de eclesiologia, assim, não tô falando dessa questão. Tô falando questão de caráter. Ou seja, você aceitou Jesus, cara, você só vai ser bom pra cima. Não tem como. Só que o Lutero falou o seguinte: você aceitou Cristo, aí uma hora você está aqui, uma hora 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 está aqui, aí uma hora está aqui, assim, 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 assim. É um gráfico de coração. Você que tem que na parede. Hã? Com arritmia. Praticamente a nossa vida em Cristo é uma arritmia. Ou vai dizer que você chega uma hora que você pensa assim, meu, tu levanta de manhã, Deus, obrigado por esse dia, meu. Principalmente quando tem sol, né? Glória a Deus, aleluia, vai ser um dia maravilhoso. Agora, quando acorda de chuva, você pensa, poxa, que é triste, que momento desagradável, que Deus... Aí, principalmente quando chega um final de semana, assim, que dá aquela semana de sol de rachar, chega sexta-feira, despenca a chuva. Vai até domingo de chuva. Bem-vindo a Joinville. Então a nossa vida em Cristo é esse vai e vem, esse sobe e desce. Agora, é aí que entra essa questão, entendeu? Poxa, Deus ele não arromba, porque às vezes, eu vi o casal ali, eu lembrei do negócio. Por exemplo, o casal, eu com a minha mulher. Poxa, às vezes a gente tem conflito, correto? E uma vez ao ano a gente entra num conflitinho, assim, quase o sabor da comida. Essas vezes pode multiplicar aí, mano. Assim, eu acredito que o nosso Deus, ele é um Deus relacional. Ele está tão interessado
em todas as pessoas do mundo, quanto tão interessado que Ele está na minha vida, na minha família. Eu acredito nisso. É um Deus que está tão interessado na salvação de pessoas na arte, como está interessado no bem do meu casamento. Eu penso assim, E eu acredito que Ele está no meu lar, quando eu estou com a minha esposa, e eu acredito que esse Deus que criou todo o céu e o universo, que conhece todas as pessoas do mundo, se relaciona com todas as pessoas do mundo, naquele momento de discussão com a minha esposa, Ele está batendo no meu coração e falando: Victor, cala a boca. É um exemplo. Às vezes Ele deve estar batendo no coração da minha mulher. Victor, fica quieto. Age de tal maneira. Né? Faça isso. Eu acredito nisso. E aí que é a formação de caráter. E às vezes, eu, por ser homem, o macho alfa da casa, o cara que manda, que determina as coisas ali dentro, e a minha mulher pode ter 100% de razão. Eu arranco o Adão de dentro de mim e falo: fica quieto. E eu ganho aquela briga e vou dormir na sala. É um exemplo. Porque eu não permiti que naquele momento o meu caráter fosse moldado. Pode ser que amanhã, outro dia eu acorde, que geralmente briga de casal, geralmente é assim, né? Tu briga à noite, de manhã tu acorda, nem lembra que brigou, porque começou a briga. Aí tu levanta e fala assim: poxa, falar e pede perdão. Então você é moldado. Isso só na questão da vida, tá? Do casal. Então existem várias questões da vida. Nessa. Então Deus, Ele mostra, quando nós estamos imersos em Cristo, existem as identidades sociais, aquilo que você aprendeu, que foi incluído na sua cabeça desde pequenininho. Não roube, não minta, não engane. Que você, sem precisar do Espírito Santo, você vai se sentir culpado. A pessoa que rouba não precisa ser crente para dizer que, para saber que fez errado. Correto? Ela tem a lei no coração dela. Romanos 2 fala, tem a lei no coração. A lei do coração, que é a própria sociedade. Então nós somos seres criados em leis para nos darmos bem, né? Porque senão a gente se matava tudo. Tanto que quando alguém é preso, tu contar na televisão como é que tá, sempre assim, né? E não precisa ser crente, certo? E você vai fazer uma entrevista: Rafael, por que tu tá aqui? Eu sou inocente. Entendeu? Essa é uma das argumentações que se usa contra o ateísmo, né? A lei moral está impregnada no coração de Deus. Mas há um Deus que legisla essa lei. É o Deus moral, né? E é verdade, tem uma moral. Se você conversar com uma pessoa que não é cristão ou um ateu, ele vai ter lei, vai ter leis. Só que nós entendemos, nós compreendemos essa lei de outra maneira, que ela é transcendente, ela ultrapassa esse nosso campo de visão, essa nossa matéria, enfim, para eles é uma bobiça toda, né? Claro, normal. Mas, e que nós vamos ter uma recompensa boa ou ruim. Enfim. Uns anos atrás eu visitava uma pessoa na Penitenciária? E ele ficava lá no dia 6 e almoçava uns meses lá. Eu almoçava lá com eles. E aí tinha um lugar que não se reunia ali, fazer o almoço. Nenhum deles era culpado. A lei dele deve ser aqui ninguém é culpado. Eu estou culpado alguém. É o Adão, né? A gente já falou sobre isso. O Adão, gente, isso é muito natural do homem. A gente fala deles porque eles estão lá, mas se nós estivéssemos lá, 99% nós teríamos a mesma reação. Eu tive o meu motivo para agir dessa maneira. É como Adão. Adão, onde é que está? Deus, poxa, foi uma mulher que tu me deu. Então eu não sou culpado. Cara, eu estava sozinho que Deus, tu viu que tu fez essa mulher bonitona, pô, botou no meu lado, olha o que ela fez eu fazer, olha o que tu fez. Sabe? E nós agimos dessa maneira. Nós agimos, nós cometemos algo ruim, nós temos um pensamento ruim, uma percepção ruim de algo. Aí alguém vai perguntar para você: mas por que tu, cara, tanto rancor? Gente, a gente vai dar N motivos para ter aquele rancor. Isso é muito Adão. Isso é muito Adão. A gente vai dar N motivos porque eu soquei o André. Mas por que tu soqueou o André, irmão Victor? Rapaz, você não viu o que ele me falou? Eu duvido que eu pegaria. Né? A gente tem N motivos. Não, se ele não tivesse me chamado daquilo, eu não faria aquilo. Então a gente tenta se esquivar das nossas responsabilidades, dos nossos erros, que estão tão latentes, escritos na nossa testa. Você é culpado, você é culpado. E mesmo assim, aí entra aquela questão do impostor.
o impostor que vive dentro de nós, ele sempre tenta cobrir. Claro, gente, claro que existem casos de pessoas inocentes. Tá? Nos Estados Unidos, acho que há uns 2 meses atrás, soltaram um cara lá que ficou 15 anos preso e chegaram à conclusão que ele não foi culpado. Tá? 15 anos. E fora de outras pessoas que ficaram mais anos presos, que não foram culpados. Claro que existe isso. Existem questões na sua vida que você realmente não tem culpa, que sobreveio sobre você. Tá? Existem, claro que existem. Mas também existem 2 lados. A história se conta uma história, ou se ouve uma história, sempre pelo... Assim, tem 2 lados da história. Aí ou você escuta a história, você escuta a história pelo lado de quem ganha. Aí você escuta a história pelo lado de quem perdeu. E depois você escuta a história pelo lado de quem está de fora. Gente, ponto de vista. Ponto de vista é a vista de um ponto. Então, cada um vai dar o seu ponto de vista. E cada história aqui vai ser diferente, você pode ter certeza. Um exemplo, briga de casal. Esse é o maior exemplo do mundo. Cada um vai ter a sua razão. E quem está de fora não vai querer se meter, claro. Tem que se meter, né? Tem que levar um cascudo, mas tudo bem. Tem a sua própria visão acerca daquilo. Então é bem complicado. Então, nós temos que ter sempre essa noção de simultaneamente justos e pecadores, correto? E que Cristo ele se relaciona com nós mediante isso. Porque se nós sendo assim, nós achamos que somos alguma coisa, imagina se não tivesse isso aqui. Se nós, tendo essa natureza pecadora, já é difícil de nos relacionarmos com Deus, de nós para com Deus, imagine se nós fôssemos literalmente justos, gente. Essa frase da Bíblia? Não, isso é um conceito teológico de Lutero. É um conceito teológico. Não está na Escritura. É em latim. Latim. Não tem acento também, né, André? O símbolo não tem acento também, né, André? Só no I, né? Então, vamos ouvir o herege. Caio Fábio. Vocês não se assustem com a postura dele, o cara tá barbudo, tal, né? Eu queria deixar barba, só que eu não posso porque meu trabalho não permite. O som tá funcionando, André? Tá gravado, pode mandar lá. Gente, vocês têm que ver um vídeo dele onde ele fala de reino de Deus. São 3 vídeos, acho que é 10 minutos cada um. O conceito de visão de reino que ele tem. Esse vídeo eu indico para vocês fácil, assim, sem medo. Claro que vocês vão encontrar coisas do Caio Fábio, como eu já falei, gente, como qualquer outro escritor, tá? Augusto Nicodemos é um cara, tremendo, academicamente, ele é uma mentalidade fora do comum. Só que ele também tem os seus poréns. Graças a Deus por isso. Alguém tem um paninho? Quase que o notebook vai Quase que vai passar. Tem que deixar muito longe. Assim. Aqui é fundo. Alguém sabe o que é isso aqui? Tá, eu posso olhar? Precisa secar. Depois você pra vocês não... Por favor, vocês não... Esse é pior. Ninguém viu nada.
De fato. Tá pronto. Então ele vai falar sobre eu chamo a atenção de vocês só para vocês verem o que ele vai falar sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? Ele começa a se perguntar. Ele faz tipo um joguinho de Sim. Ah, ele quer a legenda. Tem legenda? Aí. Se você apagar a luz, não, acho que tá bom, né? Isso vai funcionar agora. É, Esse quadro no meio sai? Sai. vai ser. De fato, nós estamos vivendo dias dificílimos na história humana. Muito mais difíceis do que aqueles que caracterizaram e marcaram os tempos da Reforma Protestante no século XVI. O que se tinha, então, à época, se repete hoje aqui com potencializações, com variedades temáticas e com implicações e desdobramentos que estão para além da nossa capacidade de compreender e de aceitar até algum tempo atrás. Mas hoje, essas coisas se tornaram realidade insofismável à nossa volta. A tal ponto que até o termo igreja já padece de definições, já não se pode mais falar em igreja assumindo que as pessoas saibam o que significa. Igreja é esse bazar de ofertas perversas e idolátricas que se constitui à nossa volta com todas as matizes. Até os grupos históricos já entraram nas ondas das doenças barganhantes neopentecostais. O que a gente tem à volta não é algo que possa ser enfrentado com uma reforma. Reformar porque dá uma outra forma a essa coisa que está aí. Pode-se dar a reforma que se quiser, não adiantará nada. Nós estamos diante da necessidade de regeneração, de conversão, de esquecer que nós talvez tenhamos sido cristãos e voltarmos ao momento gênesis da nossa consciência e assumirmos uma reconversão profunda à consciência do Evangelho. Do contrário, pode-se emoldurar como quiser o que nós hoje chamamos igreja, porque ela terá apenas uma outra configuração, mas esses conteúdos que aí estão a tornam irredimível do jeito que ela está. Por isso, não se pede de nós nem 95 teses, nem 50, nem 15, nem 26, nem 12, nem 13. É uma só. A tese é o Evangelho. O resto é comentário. O que é o Evangelho? O Evangelho é a certeza de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E essa é uma decisão unilateral de Deus. O que é o Evangelho? Senão o fato de que nós o amamos, quem quer que de nós o ame, porque Ele nos amou primeiro. O que é o Evangelho? Senão a certeza de que não há barganhas a fazer com Deus, de que está tudo consumado e pago, que o grito definitivo de Tetelestai, está pago, de Jesus na cruz, cancelou todas as coisas, todas as culpas. O que é o Evangelho? Senão a certeza de que o escrito de dívidas da lei de Moisés,
lei moral, cerimonial, de qualquer outra natureza, foi cancelado inteiramente, encravado na cruz. E com esse ato de Jesus, ele esvaziava os principados e as potestades do seu poder, triunfando sobre eles na cruz. O que é o Evangelho? Senão o fato real de que todo aquele que crê em Jesus, por meio de Jesus, alcança graça em plenitude absoluta, total. Graça que me justifica, que me salva, graça que me santifica, graça que me unge, graça que não só me torna aceitável diante de Deus sem barganhas a fazer, mas graça que também me capacita, me fortalece, me condiciona na justiça, me educando na verdade, para que eu ande conforme o Evangelho. O que é o Evangelho? Senão a maravilhosa notícia de que está tudo feito, porque se Deus não tivesse feito em meu lugar, não haveria nada que eu pudesse fazer que realizasse qualquer coisa em meu favor. Ora, se o Evangelho simplificadamente é isto, e se a convergência total e absoluta dele é para Jesus, a convergência do Evangelho não é nem para a Bíblia, não é nem para a Escritura. A convergência do Evangelho não é nem para a fé. A convergência do Evangelho é para Jesus. Porque fé sem Jesus não produz absolutamente nada. É fé na fé. Porque as Escrituras, a Bíblia, sem Jesus, é a mãe de todas as heresias. A história do cristianismo é a prova disso. Aquela questão As Escrituras lidas sem Jesus são um balaio de gato inconciliável. São a receita para a gadarenização psicológica da mente. É querer que as Escrituras se somem a Jesus e que o pacote seja então a nossa fé. Não é. A partir de Jesus, e a gente fica sabendo de Jesus pelos Evangelhos, e a gente pelos Evangelhos fica sabendo que Jesus é o cumprimento das profecias. E aí, pelos Evangelhos e pelo cumprimento das profecias, a gente fica também sabendo que o próprio Jesus expôs aos seus discípulos o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E aí vem Paulo, o escritor de Hebreus, e nos diz que quem tem Jesus tem toda a revelação de Deus. Que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ele é o Verbo, ele é a palavra, ele é a totalidade de todas as coisas. Nele, Jesus, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Por isto, até a Escritura está relativizada. O escritor de Hebreus nos diz que há quantidades imensas de textos das antigas Escrituras que eram sombra, tipos, arquétipos, simbolizações que caíram em caducidade ou em obsolescência diante da realização e da encarnação da plenitude do Verbo, de todas as coisas, da palavra eterna que é Jesus. Então nem a Escritura me serve mais para ser o ponto de referência, o meu único ponto de referência é Jesus. A partir de Jesus eu releio a Bíblia inteira. O que couber e ficar conforme o Espírito de Jesus e do Evangelho permanece. O que se antagonizar ou se tornar infantil diante da realização e do cumprimento pleno de tudo já em Jesus é descartado. Jesus é o centro. A Reforma dizia só as Escrituras, só Cristo, só a graça, só a fé. É muito pilar, o pilar é um só, a pedra de esquina é uma só. É de Jesus que toda a graça procede, não precisa se afirmar a graça ao lado de Cristo. Sem Cristo não há graça. Graça é favor imerecido, é o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, que é o precipitador e o mantenedor de toda a graça. De modo que eu não posso nem falar Cristo e graça. Sem Cristo não há graça. Não posso dizer só Cristo mais a fé. Sem Cristo
Não há fé. Não posso dizer só Cristo, mas a Escritura. A Escritura, concorrendo com Jesus, esquizofreniza a mente. É só Jesus. A Escritura tem que ser lida a partir do Verbo encarnado. Quando essa conclusão entra no nosso coração, há uma revelação que simplifica o olhar na vida e também radicaliza até as essências das nossas decisões. Aí não há mais barganhas a fazer. Aí não dá mais para você ficar com conluios com o cristianismo. O cristianismo nos ofereceu praticamente 1.700 anos de bruxaria, desde o imperador Constantino. Não parou com a reforma protestante. A gente não pode ficar nem com o lado protestante do cristianismo, que nada mais é do que uma versão grega, polida, e de um catolicismo que fez literalmente dieta de santos de gesso, de Bázaro, disso e daquilo, mas que por seu turno dogmatizou a sua própria eclesiologia, trouxe para dentro pacotes e mais pacotes de doutrinas humanas que aguaram o evangelho, que criaram absolutos que relativizam a verdade insofismável da palavra. Por isso, o próprio protestantismo está sob juízo. E esse movimento que a gente chama de evangélico, que é essa coisa, essa hidra, essa besta de muitas cabeças, tem tudo, menos o evangelho. É uma logorreia do nome de Jesus que baba como gonococo o nome de Jesus, mas não é evangelho. O que se anuncia é o anti-evangelho. O que se anuncia hoje dentro das igrejas é pura macumba. O Deus que está instaurado é Mamon. O altar é aquele ao qual a gente só se ajoelha com expectativa de receber alguma coisa. Deu limite dele. Acabou. Ele criticou a reforma ali, né? Sei lá por quê, né? Pode ir. Ali, ó, é essa questão assim, ó, não é crítica à reforma, mas aos reformadores pós-Lutero. Tá entendendo? Tipo assim, é aquele cara, tu já deve ter encontrado um cara assim, que pega o sol da escritura, foi aquele caso ali que eu falei, e ele desassocia ela de Cristo. Ele é um defensor de uma verdade, só que essa verdade só é verdade em Cristo. E essa verdade em Cristo, ela não é um decreto, ela não é um... Como é que é o nome que a gente dá quando uma igreja é instituída? Não é um estatuto, é uma verdade. É uma verdade pessoal. Vou dar um exemplo disso. É o cara que defende a Bíblia cegamente e que ele passa por cima até mesmo da misericórdia que nos evangelhos Cristo mostra para nós. É o caso dos fariseus. Mas é o caso, por exemplo, Só escuta, tu vai entender. Sábado, os discípulos estavam colhendo espiga. O que os fariseus vieram falar? Na lei, não pode. Lei, escritura. O que Jesus falou? O sábado é do homem ou o homem do sábado? Não, ele falou, o sábado não foi criado por causa do homem. Isso, mas Correto? É a lei do evangelho, a nova lei instalada. Então tem gente que esquece dessa lei do evangelho, a lei da graça, da misericórdia. E ele se torna um cara... É uma expressão teológica isso. legalista. Não legalista. Quase legalista. Ele é um... Mas quando tu tenta defender, por exemplo, os fariseus defenderam a lei. Defenderam a lei. E o Jesus estava instaurando um novo, ele estava ignorando já uma parte que seria... É aquilo que ele falou, quando Cristo veio, aquilo que era sombra se tornou obsoleto. Ele fez a releitura, na verdade. Né? Isso. A lei se cumpriu em Cristo, Se relata... resumiu. Na verdade. Exatamente. Ela se tornou obsoleta, a lei. Então, em Cristo, a lei... Por isso que é errado muitas das vezes, você pegar alguns textos do Antigo Testamento e utilizar como doutrinas e tal, em algumas questões. Porque em Cristo, tudo aquilo do Antigo Testamento, as sombras, isso se resumiu em Cristo, se tornou obsoleto por causa de Cristo, porque Cristo veio cumprir. Correto? É isso que ele diz, é isso que ele chama muita atenção. Claro, como eu falei no começo da aula, ele exagera, sabe? Ele faz, como ele diz assim, ó, tanto que ele não... É difícil tu ver assim, ó, hoje, é difícil tu ver o Caio Fábio citar Paulo, citar qualquer outro. Tu viu que ele cita Hebreus e Paulo ali, mas ele fala assim, ó,
Paulo e o escritor aos Hebreus falaram acerca de Jesus. Quem tem Jesus tem. A chave hermenêutica E- é Jesus. Né? isso. Tudo é Jesus. Isso. Só que ele encara só uma faceta, né? Isso. Só amor, só bom. Ele ignora algumas outras questões. Ele Entendeu? ignorou também os profetas, né? Tem aquela parte que Isso. ele tem uma visão particular do... É porque para ele os profetas já cumpriram. Tá entendendo? Passaram. Por quê? Mas o anúncio de Jesus veio através dos profetas. Isso, Ele- claro, não, tá certo. Não, ele pensa assim, com certeza. Mas ele ignora os escritos dos profetas por causa disso, porque em Cristo foi tudo já terminado, foi consumado. Nele habita a plenitude de Deus. Nele está contida todas as verdades de Deus. E quem está em Cristo já não precisa de mais nada daquilo que antes precisava, porque aquilo se tornou obsoleto, porque em Cristo tudo foi cumprido. É a visão dele. Eles ignoram o já e ainda não, né? É a questão, é um já, Ainda exatamente. já, né? É um reino já e o ainda não, que é o futuro, né? Mas ele ignora isso. Nós vivemos o reino já, mas ainda não. Tem... Plenitude. exatamente. Então, mas você vê assim, né? Oi. Cara, oi? Você quer fazer uma pergunta? Pode fazer, mano. Fala. Olha só avisa pra ele. Eu tava lendo ali a legenda mesmo, essas Nossa. legendas estavam falando do PT. Coitado, né? Tava bem fora a legenda, bem fora. Falou ninho, falou um monte de coisa ali. Mas pode perguntar, mano. Pode perguntar. 10 mandamentos. Hoje. É porque ele tá fazendo uma comparação sobre... Como que Que hoje ele tá fácil, a pessoa que eu expliquei para os 10 mandamentos antigamente, que isso não tinha pago ainda. Sim. Então hoje ele está perguntando assim, não se usa mais os 10 mandamentos, então se esquece, então hoje está livre para o homem matar? Não. Não se usa os 10 mandamentos antigos? Não, até porque todos os mandamentos se resumem a um só, né? Romanos 13, amar a Deus com todas as coisas e ao seu próximo. Isso, é resumido. Então, os 10 mandamentos, ele pode ser resumido nisso. Porque quando eu amo o meu próximo, Não matar. não mato, não adultero, né, com ele, então ele é resumido. Também tem a parte que fala que os mandamentos eles foram aperfeiçoados. Em Mateus dá essa ideia, né? Que fala, por exemplo, não cobiçarás, né? Explica, não basta só não cobiçar, não querer mulher do próximo. A Se isso intenção. já entrar no teu coração, se a tua intenção já for a de sei lá, consumar alguma coisa com outra Isso. pessoa, isso já é pecado. Né? Sermão da Montanha, se eu não me engano, né? Isso. Capítulo 5, 7 também. É aquela questão assim, a gente falou até acho que na primeira aula sobre isso. Eu adulterar. Jesus falou assim, não é o fato de você deitar com a pessoa, simplesmente só quando você se deitar com a pessoa você se torna adúltero. Mas quando você concede o desejo, o ato do coração, a cobiça, enfim, isso lhe torna já. Aí que entra a questão do caminho estreito da porta estreita, né? Porque daí Jesus no final do Sermão da Montanha ele vai falar assim, ó, a porta é estreita e o caminho estreito que levam ao céu, e a porta é larga que leva à perdição. Aí toda essa frase de Cristo faz sentido, porque após ele pregar todo o Sermão da Montanha, porque Jesus começa a explicar o Sermão da Montanha assim, ó, vocês ouviram o que foi dito? Amarás o teu próximo, mas odiarás o teu inimigo. Ou seja, a Bíblia no Antigo Testamento, o Pentateuco, nunca Deus mandou odiar alguém, nunca. Isso ali é uma interpretação dos fariseus, dos judeus na época, para legalizar o seu ódio por samaritanos, enfim. Você pode procurar na Bíblia, Deus nunca falou mate os seus inimigos, ou odeie os seus inimigos. Ao contrário, povo, estrangeiro. Exatamente, acolha, cuide. No Antigo Testamento, a lei moral, a lei civil era assim. Só que os judeus, para legalizar o seu ódio por samaritanos e outros povos, eles interpretaram dessa maneira. Tá? Fizeram uma reinterpretação. Vamos odiar os inimigos, aqueles que não gostam de nós, e vamos amar, né, o próximo. Aí Jesus ele sempre começa com isso. Mas ao invés dele aliviar, como a gente pensa, poxa, na graça está tudo mais tranquilo. Não, é pelo contrário. Estreitou, né? Exatamente, estreitou, porque o adultério não é só agora quando eu concebo o ato sexual, o adultério é quando eu penso. Na verdade, eu estreitou, ampliou. Não, porque eu acho que ele diminuiu assim, mano, tipo assim, ó, Aperfeiçoou, você ia isso, o falar. adultério no Antigo Testamento é só se fosse pego. Jesus falou assim, agora não, querido.
Agora, se você pensar né, você guarda. Ampliou, né? Isso, nesse sentido. Correto, perdão. Eu não tinha entendido o que você ia falar. Se você fizesse o ato, aí depois não. Se você no coração já tiver a intenção. Eu não tinha entendido, irmão, a tua colocação. Isso mesmo, ele ampliou, né, esse campo de cair, né? Então, você conceber o ato, a relação, pensando e tal, você já se torna adúltero. Porque agora a espiritualidade em Cristo não passa a ser local, porque o templo no Antigo Testamento, por isso que nós entendemos daí melhor os Salmos, mais vale um dia na tua casa que 1000 em outros lugares. A gente pega esses salmos e pensa assim, pô, tem que estar todo dia na casa da igreja. Não, mas é porque o templo tinha uma figura no Antigo Testamento para o povo judeu importante, porque era no templo que Deus falava, era ali que Deus se manifestava, era ali que havia perdão, era no templo, então todo mundo se voltava para o templo. Lembre-se, agora o profeta, não sei se é Sofonias, não sei qual é o profeta que falou a glória do segundo templo. Ageu, a glória do segundo templo será maior do que o primeiro. Ele está se referindo profeticamente a Cristo. O segundo templo era Cristo. Que nele vai estar toda a plenitude, vai ser muito maior do que o primeiro templo. Depois Deus também fala, eu nunca mais habitarei em templo construído por mãos humanas. Então, aí a centralidade do templo no Novo Testamento em Cristo perde, quando ele se encontra com aquela samaritana. Onde é que nós devemos adorar? Uns dizem que é para adorar no Monte Gerizim, outros que é para adorar no Senhor, né? E ele falou, não, mulher, vocês vão me adorar, vai chegar um momento que vocês vão me adorar em espírito e em verdade. Ou seja, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, vocês serão casa, vocês serão templo. O próprio Paulo, 1 Coríntios capítulo 3, 16 ou 6, 18, ele fala, e vocês são templo do Espírito Santo. A palavra templo, ali no original, é uma expressão naos. Essa expressão grega, naos, ela denota, lembre-se do templo, santo lugar, santíssimo lugar, o santo lugar, né, santíssimo, santo e o átrio, tá? Fora. Onde que Deus falava? No Santíssimo. Era ali que entrava o sacerdote uma vez ao ano para fazer expiação, é ali que a glória de Deus se manifestava, ali que só uma pessoa podia entrar, enfim. Essa palavra aqui é utilizada para denotar esse lugar aqui, ó. E Paulo nos chama de naos, ou seja, o lugar santíssimo. Eu e você somos o lugar santíssimo. Por quê? Porque é em nós, mediante nós, que Deus fala, que Deus age diretamente conosco. Entendeu? Então, Paulo ele utiliza propositalmente essa expressão de santíssimo lugar, ou seja, nós somos um lugar sagrado agora, não é mais o templo. Você não é santo, você não é sagrado porque você vem a resgate. O templo da resgate só é sagrado porque existem pessoas aqui dentro. Essas pessoas vão embora daqui, se tornando um galpão. Assim é qualquer igreja. A igreja é a igreja, um lugar onde Deus se manifesta porque existem pessoas, porque nós somos o templo agora. A partir do momento que aquelas pessoas saírem dali, gente, pode fazer o que quiser, não existe de nada de santo e sagrado ali. Por quê? Porque Deus ele não habita mais em templo construído por mãos humanas. Ele habita dentro de nós. Mais alguma pergunta? Tinha levantado a mão, mano? Pode falar, mano. 8. A natureza geme. Se eu não me engano é a natureza. Pede a regeneração, pede Romanos 8:12, eu acho, alguma coisa assim. Não. Dá a Bíblia ali pra mim, mano. Faz isso. Oh! Não, mas aqui é Bíblia pra... Não, mas tem as duas línguas aqui. Ah, tem? Ah, então pega pra mim, mano. Romanos em inglês. Essa bolsa aqui. Vou pegar no celular. Romanos 8. Pois é, eu queria ver o versículo. 12? Se eu não me engano é 8:12, se eu não me engano. Não, mas acho que não é. Portanto, irmãos, estamos em dívida com a carne para que vivemos sujeito do irmão. 8:18. Porque por mim tenho certo que o sofrimento da angústia, a ardente expectativa da criação aguarde a revelação do Filho de Deus. É isso? Pois a criação está sujeita à vaidade e não voltaremos para daquele que a sujeitou, na esperança. Mano, se eu não me engano, isso aqui, se eu não me engano, tá? Posso estar errado.
É que não só nós temos fome e sede de justiça, na esperança da renovação, né, que Deus venha, mas alguns entendem que a própria natureza ela geme para que Deus logo venha, que Deus intervenha, que Deus haja em favor do mundo. Eu não sei se pode ser uma figura de linguagem, alguma coisa assim. Não sei, mano, nunca parei para estudar assim. Eu estou te falando que eu já ouvi falar. Tem alguma noção, André? Que possa ser aquele texto ali? Pode só mostrar no texto. Romanos 8:18, que a natureza geme, aguardando com expectativa também. O próprio texto romano fala que nossa esperança, se nossa esperança por só para essa terra, somos os mais miseráveis. Eu acho que isso vai de acordo com o que Jesus fala que o reino dele não é desse mundo. Então, o Eclesiástico ele fala que a gente tem desejo da eternidade. Né? Eu acho que isso só corrobora com outra passagem que diz assim, ó, a gente quer estar aqui, entendeu? Mas uma questão de plenitude do isso. reino, né? Tudo que foi criado, a gente ou até o descrente, ele não tem conexão plena, né? Ele vê por embaçado, A sabe? gente vê pelo espelho Corrompido, Isso. Ele não vai ter uma Mas veremos, né, face a face. até os crentes, né? A gente, pelo pecado a gente tem uma vida distorcida ainda. A gente vive a justiça, a gente tem a gente vive agora a justiça, mas não ainda não a justiça plena. E o já não, ali, se eu não me engano, é a natureza. Vê se não tem nenhum. Se eu não me engano, é a natureza mesmo, mano. A própria natureza, a criação de Deus, ela geme com expectativa pela renovação, entendeu? Por intervenção de Deus, se eu não me engano. Mas não é nós ali, não. Isso é quase certeza. 8:19, a natureza criada aguarda com grande expectativa que o Espírito de Deus seja. Ó, essa é outra tradução. A natureza criada. Mas aí tem o 22. Perdão. Geme até agora com dores de parto. A natureza criada depende de sexo, em rios, né? Considerado, trabalhando no 23, né? 23 já vai matar. Não só isso, Mas às vezes tem esses primeiros. Ó, daí já fala tá da gente. Aí já tá falando da gente. Aí ele fala da gente. Antes não. É um todo, na verdade ele tá falando de uma natureza, depois ele traz. Provavelmente essa natureza tá tudo incluso, entendeu? A natureza criada. Dá uma especificada, na verdade, no 23, né? Ele abriu, depois ele fecha e volta pra encaixar com o texto. Mano, eu vou ver isso aí, tá? Parte que vem para a teológica, é resposta, né? É? Verdade, professor. Vai dar o bico aí. Convidei o Fernando não pôde vir, infelizmente. Deu os colombinhos, ele foi para a África, passou uma semana na África, ele teve que dar aula. Conversei com ele hoje, confirmei com ele hoje. Ele falou, não vai dar, tal. Eu até tinha pensado em hoje, tá tendo o fórum de reforma e pentecostalidade lá na Refidim. Tem um doutor pentecostal que tá falando sobre reforma. Eu até tinha pensado em nós ir para lá, sabe? Mas daí pensei que podia ser ruim e tal, eu tenho que ter falado com o Samuel, não cheguei a conversar com o Samuel. Pra gente participar lá com eles, é bem legal. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir, é bem legal, assim. Vai ter até sexta-feira, tá? Até sexta-feira vai estar esse camarada, esse doutor pregando lá. É um doutor, ele é pentecostal, se eu não me engano é de Brasília, não sei o nome dele, eu não sei o nome dele, tá? Lá na faculdade de Refidim, tá? Reforma de Fórum de Reforma e Pentecostalidade. Certo, meu irmão? E o sempre 20 horas? Começa às 19 horas. 19 horas pode chegar às 19h30. 19 horas começa com louvor, das 19h30 começa as palestras. E às 10 horas? Até às 10 para 10, mais ou menos, isso mesmo. Então, irmãos, eu quero agradecer a paciência de vocês, tá? Por terem me recebido, pelo carinho, André, por essa força que está me dando, irmão, é importante para mim, na verdade, é muito importante para mim, eu estar voltando assim desse jeito. Né? Agradeço a sala assim, pela paciência, tá? Pela atenção, pelo respeito. Né? Vocês são pessoas extremamente respeitosas, tá? Eu sei que eu estou lidando aqui com pessoas vividas, com pessoas que têm experiência com Deus, e são pessoas maduras que me abraçaram assim, de uma maneira bem legal, me aceitaram, não foram reclamar para o Samuel,
espero que não reclame, senão vocês vão se ver comigo, não vão pesar a mão. Deus vai pesar a mão. Deus vai pesar a mão. Eu não estou ameaçando assim, mas eu não estou querendo ameaçar, mas Deus vai pesar a mão. Espírito de rebelião, né? Não é porque a justiça não é minha, a justiça de Só Deus. uma perguntinha. As provas é você que corrige? Não, se eu não me engano, vai ser o Samuel. Se eu não me engano, se ele passar para mim, eu corrijo tranquilo. Se for ele, a gente pode falar mal de você. Não, mano, assim, ó, tudo eu entendo dessa maneira. Tudo que é para o meu crescimento, eu aceito de bom grado. Entendeu? Eu aceito de bom grado. Eu aceito. Eu sou um camarada muito flexível nessa questão. Não, Vitor, poxa, o que tu acha de fazer assim a aula desse jeito? Pô, eu acho que a tua aula devia mudar mais. Não, o teu jeito e tal. Meu, o que for para crescimento meu e crescimento da classe, eu tô aberto, gente. Tô aberto, tá? Tenho 32 anos apenas, tenho muita coisa para aprender na vida. Né? E, como eu falei, são pessoas maduras. Com certeza eu aprendo com vocês aprendem comigo algumas coisas. Eu tive acesso a algumas coisas que vocês não tiveram, vocês tiveram acesso a algumas coisas que eu não tive. É aquela questão da educação não depositária que o Paulo Freire tanto criticava, né? Aquele professor que vem, vomita conteúdo, sabe? Não, é aquela troca, é um relacionamento. A educação relacional é a melhor que tem. Troca de experiência. Desculpem pelo meu jeito, às vezes pela minha forma de falar, pela minha forma de se expressar, às vezes desculpem pelo meu simultaneamente com o chapeuzinho, que eu não realmente me deu um apagão aqui. Eu agradeço vocês de coração, tá? Que vocês possam estar orando por mim, pela minha esposa, pela minha filha, né? E que Deus... Aí só ano que vem a gente vai se ver agora, porque dezembro eu não existo mais por esse mundo. Eu trabalho em shopping, o horário é das 10 às 11 da noite, então eu me desligo do mundo, né? E trabalho, não tem como sair, Eu trabalho na área de vendas, é a nossa galinha dos ovos de ouro, dezembro, então a gente vende bastante, ganha bem, mas trabalha muito, se sacrifica muito. Então não tem como dar aula, não tem como me preparar. Então, gente, muito obrigado. Com certeza as próximas aulas vão só melhorar. Vão ter mais didática, vou pensar em coisas melhores, vou ter mais tempo, até porque foi pego tudo sim, então, e eu estava voltando depois de um ano e pouco parado, então para mim foi bem difícil me habituar, sabe, olhar para a cara de alguns aqui, alguns têm cara de poucos amigos, então a gente fica meio intimidado, mas a gente vai conhecendo as pessoas, não, mas eu falo isso de coração, não é bobice, é de coração mesmo, a gente vai conhecendo as pessoas, a gente vai ver que todo mundo aqui é crente suficiente para aceitar certas coisas. Então, por favor, gente, tá? Deixa eu dar o meu e-mail para vocês, porque caso vocês queiram escrever alguma coisa para mim, semana que vem, aí eu não sei, o Samuel vai estar aí, já falei com o Samuel, semana que vem eu não sei como é que funciona o café teológico, é a primeira vez que eu vou participar. Vou estar sentadinho lá só